dar início à nossa tarefa dessa tarde, uma palestra, né? Tem uma expectativa muito grande. O tema hoje, Espiritismo e Progresso. E vamos elevar os nossos pensamentos, relaxarmos mentalmente, criar esse ambiente propício para receber as bênçãos que essa doutrina nos traz, bênção para as nossas vidas. E lembrando Jesus, na sua infinita misericórdia, quando nos dizia: vinde a mim todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem sabe, Senhor, cansado dos equívocos, dos apegos, das trevas que teimam em permanecer em nós. Mas lembramos também, quando nos dizia: vinde para que tenhas vida em abundância. E essa vida em abundância que buscamos, renovando-nos a cada dia, com os teus exemplos, com os teus ensinamentos, com a tua mensagem. Graças te damos, Senhor. Então, boa noite. Quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com vocês, para que a gente possa refletir sobre esse tema, Espiritismo e Progresso. Hoje eu venho trazer reflexões, em nenhum momento eu venho trazer respostas, e nem as quero, só reflexões mesmo sobre esse tema. Em O Livro dos Espíritos, na introdução, tem um parágrafo lá que Kardec diz assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina espírita. Mas como generalidade, ele prende-se a uma doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Então, Kardec já deixa bem claro, nesse sentido, que a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, como as outras tantas que existem no mundo. E aí ele continua dizendo que essa é a razão porque ele traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista, certo? Isso para mim é extremamente importante, porque a filosofia, ela é a arte, é o amor pela sabedoria, né? Mas não é pela sabedoria minha ou individualizada, mas é a busca pelo conhecimento, é a reflexão constante sobre os porquês da vida. Então ela é uma filosofia espiritualista. O espiritismo, lógico que depende da sua interpretação do que seja filosofia espiritualista. Mas como eu estou aqui hoje, eu vou trazer uma parte da minha visão. O espiritismo, ele é uma filosofia porque ele se propõe em busca da verdade. E de uma verdade que perpassa pelo mundo material, esse que nós abarcamos com os sentidos do corpo, mas também pelo mundo espiritual. E para isso, para que a gente possa buscar essas verdades, é através do questionamento, através da reflexão. Então eu penso que hoje, quando a pessoa se identifica como espírita, o mínimo que deveria se ter dessa pessoa é capacidade de refletir sobre si mesma, sua vida, a realidade na qual ela pertence, tanto de forma material quanto de forma espiritual. Poderia? Sim? Eu
eu acho fantástico você vai dizer no Espiritismo. Eu tenho focado nisso que você está falando. Você está ajudando os velhos na forma prática que você disse. Kardec pesquisou, fez todos os méritos que tinha, ele colocou para discussão e evidenciava uma experiência racional. Partida, os símbolos, ele trouxe uma ciência com base na razão. Então, naquela época ele tinha essa visão, com aqueles fenômenos. Hoje o Cristiano permanece o mesmo. Quais são os fenômenos que nós temos hoje? Está falando do progresso. O mesmo olhar, questionamento. Vou falar isso daqui a pouco. Desculpa, porque eu me empolgo. Não tem problema. Só me dá um tempinho que a gente vai lá. E Kardec, ele continua, ele diz assim, que o Espiritismo, ele, segundo o olhar de Kardec, ele passaria por 3 períodos distintos, tá? Esse desenvolvimento do Espiritismo, ele viria em 3 períodos distintos. O primeiro, o da curiosidade, né? Que é a singularidade dos fenômenos produzidos, é a curiosidade que isso desperta. E aí eu trouxe aqui uma imagem lá do Google das mesas girantes e uma atual de um senhor psicografando e a casa espírita cheia de pessoas. E é interessante porque Kardec, mais à frente a gente vai ver, ele diz que esse aqui já passou. Para Kardec, na época de Kardec, ele, na sua ingenuidade, né, vou dizer ingenuidade dele naquele momento, porque uma das características que muitas vezes nós temos é do imediatismo, e Kardec não fugiu disso também nesses sentidos, em algumas coisas que ele concluía nas obras, tá? Nesse sentido, pelo menos, da gente achar que o que a gente conseguiu hoje já é o máximo. Isso é uma característica de muitos cientistas, infelizmente. De acreditar que a ciência que ele encontrou ali já chegou no seu ápice, não é? Quando a gente sabe que não é bem verdade. Se fosse assim, a gente estaria com o átomo de Dalton até hoje, não é? Mas como os cientistas não se aquietam, como eles não aceitam que aquela verdade daquela pessoa ou daquele grupo que compõe é uma verdade real para todos, eles vão em pesquisas e vão buscando. E Kardec aqui nesse momento, lá no livro dos Espíritos, já passou, isso aqui já ficou para trás. Mas a gente sabe que não, porque dentro das nossas casas ainda, hoje a gente recebe muitas pessoas que vêm querendo se comunicar com um ente desencarnado. Nós recebemos um tempo na Casa do Caminho, uma pessoa que se dizia um professor de uma determinada instituição e que ele estava fazendo uma pesquisa e ele queria presenciar as reuniões mediúnicas para ele fazer essa pesquisa. Aí a Lídia era presidente na época, passou para mim, aí eu sentei com a pessoa e falei, me traz esse projeto de pesquisa. Quero ver quais são seus objetivos, né, qual é a sua metodologia, sua justificativa. Vocês me apresentaram? Porque ele nunca mais voltou lá. Né? Então, assim, a pessoa é realmente uma pessoa do meio acadêmico. Então, se é do meio acadêmico, ele chega dizendo para fazer uma pesquisa, ele tem que me apresentar um projeto de pesquisa. Não é verdade? Quando eu pedi a ele não voltou mais nos estudos que eu estava, voltou em outros estudos até sumir da casa. Então, assim, a curiosidade, ela existe. Essa curiosidade, ela não sumiu ainda, porque quantas pessoas chegam para os estudos da mediunidade e ele já pensa que pelo momento dele sentar ali e começar a estudar mediunidade, ele já vai participar de uma reunião mediúnica. Então, assim, nada contra quem faz isso, tá? Porque é uma filosofia espiritualista, a pessoa reflete, analisa e age da forma que lhe aprove, certo? Mas isso não quer dizer que em todo lugar será isso. Qual é o móvel? Então, penso eu que essa curiosidade ela ainda existe, certo? O segundo é o do raciocínio e da filosofia. Kardec dizia que isso aí já era a época dele. Ele dizia assim, olha, essa é a época que nós já estamos. Da filosofia e do raciocínio. E, infelizmente, começou lá. Mas nós ainda não chegamos muito nisso em vários aspectos. Muitas pessoas na casa espírita não raciocinam. Ela apenas repete e repete o que ela ouve de outras pessoas. Ela não raciocina. E quando vem uma pessoa que questiona o que ela raciocina, ela diz que a pessoa não tem fé, está desarmonizada, obsediada.
quer causar confusão na casa. Então, assim, isso eu falo não é do Renascer, não. Estou falando do movimento espírita no Brasil. Do movimento espírita no Brasil. Recentemente nós tivemos uma caravana da UEP e a pessoa teve a coragem, a ousadia de dizer para a Lídia que lá na nossa livraria tinha muitos livros que a FEB não autorizava. Ele falou isso para a Lídia, sorte dele. Ele falou para ele de ler. Então, assim, é um absurdo que uma pessoa que represente a União Espírita Paraense dizer isso com o presidente da Casa Espírita. Está com muito livro aí que não é regulado pela FEB. FEB não me representa. FEB não vai dizer o que eu tenho que ler. Porque se você pensa sobre isso, reflita. Porque é que uma instituição que está ali hierarquizada, aí entre parênteses você que um pouco não tem, se eu ordenar a língua vai ser um pouquinho de veneno, organizada num patriarcado onde só tem homens. Não me lembro de uma presidente espírita da fé. Só homens. Não sei como são escolhidos, não me interessa. Mas assim, cadê a representatividade? Não sei aqui, mas em Marabá, na Casa do Caminho, a maioria das estudiosas são mulheres. Às vezes tem estudo que a gente tem um homem. E se você for em várias outras casas espíritas, a maioria são mulheres. Mas nas instituições, aqui no Pará a gente tem, né? Teve a Nájida, agora tem a outra senhora. Mas na representatividade não tem. Então assim, eu só estou dizendo que o patriarcado existe, tá? Quem discorda, tudo bem. Mas é só para refletir, raciocinar. Por que a pessoa acha que essas pessoas lá têm o direito de dizer o que eu tenho que pensar? Então assim, não existe raciocínio. Cadê a filosofia? Certo? Cadê? Você está lendo livros que não são espíritas? Sim, amor! Eu estou lendo livros que não são espíritas, porque eu não sou uma pessoa espírita. Eu sou um espírito que está vivenciando uma experiência. E por enquanto eu me encontro dentro do espiritismo porque acredito eu que me dá liberdade de pensar. Mas começar a impedir que eu possa pensar, começar a ditar como eu tenho que pensar ou como eu tenho que agir, já não me serve mais. Porque o que me atrai é isso, é eu poder raciocinar, é eu poder buscar uma verdade que não é a minha, mas uma verdade que está no outro, a verdade do outro, com respeito. Se não puder ter isso mais, não tem mais razão de ser, né? E aí Kardec diz que a aplicação e as consequências, porque ele explica lá, sugiro a vocês a leitura, é bem na introdução, ele diz assim, olha, a filosofia, né, a racionalidade, o raciocínio, a filosofia, ele tem impactos. E esses impactos é a aplicação e a consequência daquilo que a gente descobre. Aí ele diz assim, esse tempo está próximo. E ele dizia que o tempo estava próximo. E agora nós estamos em 2025, nós ainda temos essas limitações dentro do espiritismo, né? Então, assim, a aplicação do espiritismo, penso eu, no respeito, né? No respeito na interação com o ambiente que a gente se encontra, o ambiente físico do planeta Terra, o respeito nas relações sociais, que advém tudo do respeito a mim mesma, de quem eu sou. Então, está muito coordenado aí. E aí eu trouxe, né? O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda o objeto. Isso é a reflexão de Kardec, né? Que eu deixo aqui. Já começamos a fazer essa reflexão. Será que realmente mudou isso? Será que realmente... É tão interessante. As pessoas são tão formatadas no sentido pejorativo do tema, do texto, sabe? Do formato, de que qualquer coisa que ultrapasse qualquer aresta tem que ser cortada porque atrapalha a harmonia da vida daquela pessoa. Nós começamos um estudo também da mediunidade na Casa do Caminho. E aí eu sou coordenadora desse grupo. E a gente começou o estudo e estamos começando com Deus no Livro dos Espíritos. Aí a gente passou
refletiu, né, no livro dos Espíritos, está em A Gênese, no capítulo 2, para falar sobre Deus. Eu disse, se vocês não refletirem sobre Deus, se a gente não tiver uma reflexão sobre Deus, como é que eu vou atender um Espírito na reunião mediúnica? Aí eu digo, Deus te perdoa, Deus... e o Espírito diz assim, vai com Deus, odeio esse Deus. E aí você vai doutrinar o Espírito, você vai contra a vontade do Espírito, você vai ser desrespeitoso com aquele Espírito, enfiando o goela abaixo dele um Deus que você conhece. Então a gente precisa refletir sobre Deus. A gente precisa falar sobre as nossas bases. E aí algumas pessoas não voltaram mais do primeiro dia de estudo, do segundo dia de estudo. Que é tipo assim, uma pergunta a gente passa um estudo, no outro dia, na outra quarta-feira a gente volta com aquela pergunta, continua. E muita gente não, eles querem ir para o livro dos... Aí eu digo, você quer saber mediunidade e mecanismo? Vai no livro dos médiuns. Assista vídeo no YouTube, lá te fala o mecanismo certinho. Não tem várias receitas de bolo para você fazer? Você olha no YouTube e você consegue fazer. Você lê a receita, ele está te dizendo passo a passo. Kardec fez isso no livro dos médiuns. Agora, como eu vou usar isso, como eu vou usar esse mecanismo para que eu possa aprender isso na minha vida, agregar como conhecimento para mim como pessoa humana, e para que nesse movimento com o outro eu auxilie também, existe uma grande diferença. Aí cada casa tem uma forma de lidar com isso. Então, assim, existe essa dificuldade das pessoas E aí eu me pergunto, será que essa pessoa não está mais pela curiosidade do que pela reflexão do que é a mediunidade na vida dela? Porque também muitas vezes a pessoa vai para lá achando que ele vai ajudar o irmãozinho, né? Aí eu não posso fazer nada quando a pessoa é tão arrogante e orgulhosa que ela acha que ela tem condição de ajudar alguém, no sentido, né, dessa palavra. E aí ele diz que o mesmo não acontece, né, a curiosidade ela passa, porque você acha um outro objeto de curiosidade. Aí ele diz, o mesmo não acontece, né, com a meditação séria, o raciocínio, como a gente já falou antes. E aí ele diz que começou com a curiosidade, passou para a racionalidade e a filosofia e vai chegar na aplicação. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na conclusão. E eu trouxe isso para a gente pensar, porque o tema foi Espiritismo em Progresso, mas não me falou sobre qual progresso, né? Então existe uma gama enorme de progresso. Eu preferi trazer essa parte geral, certo? No item 5 da conclusão tem esse texto, eu trouxe eles assim, apesar de ficar cheio o slide, mas é porque o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Kardec diz isso lá na conclusão, no item 5, que uma das coisas que fez o Espiritismo crescer naquela época foi as pessoas entenderem que elas podiam ser felizes hoje. Mas o que a gente vê hoje na interpretação do Espiritismo, no movimento espírita, na grande maioria das vezes, é sofra para você viver bem no futuro. E aí tem uma parte lá, eu não trouxe tudo que eu acho interessante, porque esse que já não é o suficiente. Ler a introdução, porque a introdução é o que Kardec percebia de O Livro dos Espíritos, do Espiritismo, né? E aí tem uma parte lá que ele diz assim, o Espiritismo ele veio para libertar consciências, ele veio para trazer a diferença. Agora me diz qual é a diferença do Espiritismo para o catolicismo, respeitando o catolicismo, então é uma reflexão, certo? Em questão de você sofrer agora para receber o bem no futuro. Qual a diferença? Se eu tenho que sofrer aqui, sofra agora para você viver bem lá no mundo espiritual, para você ir para uma colônia espiritual, ser um recepcionista, né? Qual a diferença? Mas para mim, na minha interpretação, não existe diferença. Então é sempre assim, a pessoa chega sofrendo, tenha paciência, vai passar, tudo passa. Tenha paciência, Deus te ama, tenha fé, a pessoa está para morrer, a pessoa se mata. Aí é um choque quando o espírita se mata, claro, porque a pessoa não tem ânimo para viver. A gente viveu hoje, viveu bem agora, ser feliz agora. Mas, né, são as deturpações que a gente tem aí
na interpretação, penso eu, certo? São minhas reflexões, tá? Ele continua, aí a causa da sua propagação, o segredo da sua força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai facilitando os que o compreendem. Isso me tocou muito, sabe? Porque Kardec tinha esse sonho de que o Espiritismo ia fazer as pessoas viverem bem a vida. Vou viver bem hoje. Eu vou viver bem hoje, eu vou me amar, eu vou cuidar de mim, eu vou ser feliz, certo? Pessoas felizes, elas tratam os outros bem, gente. Quando a gente chega feliz, acontece alguma coisa feliz, a gente sorri pra todo mundo. A pessoa pisa no meu pé, eu digo, sem problema, amigo, não tem problema. A pessoa infeliz, se você olhar pra ela de mau jeito, ela tá te blasfemando até a sua quarta geração. Mas muitas vezes, dentro do movimento espírita, nós trazemos essas tendências de sofrimento, de que eu tenho que sofrer, porque o sofrimento redime, porque o sofrimento melhora a pessoa. Aonde, gente? Se fosse assim, caraca, a gente estava num mundo de paz e harmonia, com tanto sofrimento que tem aí. Será que não tem alguma coisa errada? Será que a gente não precisa fazer uma reflexão? Mas o problema está aí. Eu viajei agora em janeiro, e aí eu passei em Conceição do Araguaia. Quem não conhece, Conceição do Araguaia é uma cidade do sul do Pará, que fica na divisa com Tocantins. Aí eu vim pelo Tocantins, parei lá em Conceição do Araguaia, deixei meu filho e vinha pra cá. Durante 14 anos, na grande maioria das vezes, eu ia pra Conceição do Araguaia pela PA 150, certo? Eldorado, Tinguara, Rio Maria, Redenção, Conceição do Araguaia. Gente, quem passa por aquela estrada sabe que aquela estrada é muito raro um tempo que aquela estrada está realmente boa, não é? Na maioria das vezes eu tinha que encontrar buraco, o maior buraco para eu passar com o carro, do que era melhor passar dentro dos buracos. E eu estava vindo e eu disse assim, eu não vou pela PA, eu não vou aqui por dentro, eu vou pelo Tocantins, né? Araguaína para cá. Aí meu filho, mãe, mas é distante. Eu falei, meu filho, mas tá cheio de buraco lá. Por fora é mais longe um pouquinho, mas a estrada tá boa, porque pra vir eu vim por lá, a gente se encontrou em Araguaína, então eu vi que a estrada tava boa. Mas sabe o que era dentro de mim? Aquele negócio, mas eu conheço já a estrada. Mas eu já conheço a estrada. Uma coisa me arrastava para que eu fosse ali pela PA, sabendo que eu iria encontrar um monte de buraco, perigo na estrada. Mas uma parte da Edileia, sabe aquela parte que por 14 anos era essa a estrada que eu fazia? Essa parte que eu construí em mim, essa parte que eu construí em mim, ela me chama, mesmo que eu saiba que ela não é boa para mim. Porque a gente se acostuma, gente, com coisas ruins. É confortável, a gente se sente confortável até com coisas ruins. Eu vim pela outra, certo? Eu disse, eu tô quebrando padrões, eu não quero mais viver nesses padrões, eu vou pela outra. E quando me vinha assim, talvez eu deveria ter vindo pela outra, eu dizia, não, essa aqui está excelente, é por aqui que eu vou. Isso não acontece com vocês? Só com a maluca da ideia. Ser seguro no local que conhece. Exatamente. Mesmo que esse local esteja nos maltratando, nos magoando, nos machucando. Percebe como muitas vezes a gente repete que o sofrimento é legal porque a gente ouviu uma pessoa que sofria tanto e ela achava que aquilo era... Não estou criticando, eu estou fazendo uma reflexão. A pessoa se sente segura porque é o que ela conhece. Eu conheço uma pessoa, uma jovem de 32 anos, ela me diz, Edileia, eu tenho medo de ser feliz. Eu descobri isso na terapia. Eu tenho medo de ser feliz. Eu estou vivendo bem, aí de repente eu digo assim, alguma coisa de ruim vai acontecer. E ela diz que não sabe viver na felicidade. E eu fui pensar, eu também. E pode ser chocante,
Mas se você for refletir em várias das atitudes que você toma, inconscientemente, que depois você vai pegar o resultado, a gente vai ver isso, que muitas vezes a gente vive mal, ainda diz pro outro que ele tem que viver mal, e quando ele diz que não quer, a gente diz que ele é o quê? Rebelde, que ele é isso, aquilo outro, porque a gente quer ficar formatado. Mesmo que nenhum fenômeno tenha testemunhado, as pessoas dizem, a parte desse fenômeno, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra havia me explicado. Percebe? Esse nenhuma outra aí tá no próprio livro, tá lá na edição, não fui eu. Percebe? Para Kardec, ele entendia que o fenômeno era o chamariz. Mas depois que se apresentou o fenômeno, a filosofia era o que deixariam as pessoas aqui no Espiritismo, é o que manteriam as pessoas, o que faria o Espiritismo levar ao progresso. E a gente tem essa reflexão, né? E aí ele fala mais uma vez que o Espiritismo se apresenta sobre as manifestações, a filosofia e princípios e a aplicação dos princípios. Ele fala lá na conclusão também. Aí eu trouxe aqui pra gente uma reflexão. Kardec nos disse que o Espiritismo iria crescer, percebe? Introdução e conclusão do Livro dos Espíritos, ok? Censo de 2025. Espíritas no Brasil, 13 milhões. O Brasil é o país espírita, não é? A gente tem alguns espíritas no mundo afora aí, mas todos com laço no Brasil, certo? Segundo a FEB. Cristãos não espíritas, 68,3%, tá, da população. E 31,5% não são cristãos. Se só pra gente pensar, quantos cristãos a gente tem entre os 8 bilhões de pessoas? Quantos espíritas a gente tem dentre os 8 bilhões de pessoas? 13 milhões, gente, de espíritas. 13 milhões de espíritos. E aí eu me lembro que eu sempre ouvi isso, as pessoas dizendo, o Espiritismo é a religião do futuro. Porque tem um trecho lá em Obras Póstumas que Kardec fala sobre isso. Mas se você for ler o texto, você vai entender que Kardec quis dizer que os princípios espíritas estarão no mundo. Mas, interpretação, questão de interpretação. Por quê? E decresceu, né? A gente já falou sobre isso. Aí eu fico me questionando. Eu não sei, não quero as respostas, vocês podem só pensar. Será que as casas espíritas fizeram reunião de diretoria de trabalhadores para discutir isso? Por que está diminuindo? A FEB fez uma formação com as UEPs, a UEP chamou vocês, alguém das casas, para conversar sobre? Beleza, chamou. Né? Foi passado para as outras pessoas, foi discutido com o chão, né? Com as pessoas que estão ali, para saber por que o número de espíritos diminuíram. É interessante que, né, eu achei uma reportagem que ele dizia assim, a Federação Espírita diz que tem muito mais espíritas, mas eles não dizem para o censo. Por quê? Por que não diz? Então não é. Se ele não diz, eu não posso supor que a pessoa não disse, ela é. Eu só vou contar com quem? Eu não posso fazer uma pesquisa e dizer, né? Pô, imagine, estamos lá numa pesquisa científica, certo? E aí a gente diz, tantos por cento disseram não, mas eu acho que os outros tantos queriam dizer não, mas não tiveram coragem. Vai ser aceito onde, gente? Isso. Então, é muita ingenuidade, né? Vou usar ingenuidade para não ser desagradável, falar algo disso, né? Uma instituição dessa falar algo nesse sentido, relacionado a pesquisas científicas, uma instituição no qual Kardec sempre fala a racionalidade, a ciência deve ser analisada. Vocês percebem a discrepância? Também não sei se a reportagem é verdadeira ou não, porque na internet a gente acha de tudo e eu não fui atrás porque não me interessa, né? Foi só porque eu estava pesquisando, li aquilo lá e agora me voltou, tá? Então, será que a gente refletiu? Ah, mas é por causa da febre, Edileia, porque a febre tá
fechando, igual você falou. Ah, é por causa da UEP, porque a UEP vem aqui ditando regras e tal. É por causa de quem? Do presidente da casa que não chega falando bom dia, que não trata bem as pessoas. É por causa do coordenador doutrinário. Interessante que a gente precisa pensar assim, o que eu faço dentro do movimento espírita que está refletindo nesses números lá fora. Talvez a gente chegaria a um resultado. Então, o Espiritismo é uma proposta filosófica que propicia uma nova forma de ver o mundo, tá? Uma forma de analisar a nossa realidade. E Kardec, para nos ajudar nisso, ele colocou 5 princípios. Aí, gente, existe assim. Algumas pessoas não colocam esses 5 princípios como eu trouxe aqui, tá? Alguns modificam esses princípios. Eu trouxe esse porque é um mais antigo, uma interpretação mais antiga, então eu trouxe esse, certo? Primeiro de todos, o princípio é a existência de Deus. Então o Espiritismo é deísta, né? Acredita em um Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso que é a base de tudo. A forma como eu me relaciono com Deus, a forma como eu interpreto Deus na minha vida, é o que vai embasar o restante de tudo que eu for refletir sobre o Espiritismo. E aí a gente tem inúmeras formas. Eu vou dar como isso se manifesta. É um procedimento diferente. E Kardec trouxe um procedimento com mais capacidade de aplicação, certo? Então, assim, quando a gente faz uma pesquisa científica, eu tenho que fazer aquela pesquisa de forma que outras pessoas em outros lugares elas possam replicar aquela pesquisa. Kardec usou isso com a mediunidade. E ele organizou a mediunidade de uma forma que qualquer pessoa que estiver interessada em estudar a mediunidade, certo? Ela consegue fazer seguindo aqueles passos que ele fez. É o único e certo? Não! Não! É um dos meios, é uma aplicabilidade. Assim como eu não posso dizer que a pesquisa científica que tal cientista fez é a única que existe, não, porque outras pessoas vão usar outras metodologias, vão usar um outro grupo de estudo, certo? Então, um outro alvo, né? Então, assim, Kardec, ele trouxe uma forma de se estudar isso, mas não é novidade. Então, 3 dos princípios não são novidades. Reencarnação, a alma retorna à matéria por várias encarnações para aperfeiçoar-se. Também não é exclusividade do Espiritismo. Outras denominações religiosas acreditam na reencarnação, certo? Mais uma vez, Kardec trouxe uma forma de interpretar essas reencarnações. Percebe? Como cientista, ele adequou, ele pegou lá vários exemplos e fez ali a sua teoria. É uma teoria. Não é uma verdade plena e absoluta. É uma teoria, certo? Continuando. A pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único lugar de vida no universo. Outros globos são habitados. Físicos, tá? Globo físico são habitados por seres em diferentes níveis de evolução. Também não é o único. Não é o único que acredita nisso. Então, dos 5 princípios básicos que todo espírita deveria se debruçar para entender como que isso vai fazer efeito na minha vida, não é novidade. Não é novidade. Daí, quando as pessoas dizem, o espiritismo vai ser religião do futuro, ela já é religião do presente, porque ela está contida em todas as outras. É só o ângulo que a gente olha que é diferente. Só uma parte, um parêntese, dessa pluralidade dos mundos habitados. Eu não sei se vocês viram aí que tem desde o semestre, julho, agosto do ano passado, surgiu um objeto interestelar no nosso sistema solar, chamado 3I Atlas. Por que 3I Atlas? É o terceiro objeto interestelar e ele foi identificado pelo Atlas, então 3I Atlas. No primeiro momento, os cientistas disseram que ele era um cometa. Mas a partir do momento que foram estudando esse cometa, tá? Foram encontrando inúmeras anomalias. Eu perdi a conta a partir da 20ª anomalia, tá? Por exemplo, o cometa tem cauda.
Ele não tem cauda, ele tem uma tromba, né? Ao invés do Sol varrer, ele joga energia pro lado do Sol. Inúmeras anomalias nesse cometa. Então teve uma guerra aí de artigos, né, de pessoas que querem saber, não querem. E esse objeto não é um cometa, tá? Não é, porque ele não atende tudo lá. Então ficou pensando o que é. Mas foi muito frustrante porque ele fez um rasante em Marte. E em Marte vocês sabem que a gente tem várias máquinas lá que podem fotografar, apesar de que não é feito para aquilo ali. Mas assim, as que poderiam ver sumiram, estragaram, não conseguiram ter. Nunca a NASA, né, que se diz a agência maior aí, nunca apresentou. Fez uma comissão lá apresentando, como que fala? Ao vivo, tá? Ao vivo. Foi tão assim grande o 13 Atlas que o pessoal da NASA fez uma transmissão ao vivo dizendo que não, mas estava tudo certinho, eles são um cometa, certo? Só que os cientistas, eles analisam, e aí, dentre as anomalias, ele tem 2 elementos químicos. Um é níquel, que não se encontra na galáxia como tem na quantidade que ele tem, níquel sem ferro. E a outra foi agora 16 de março, ele tem um isótopo de hidrogênio, que é o deutério, que não se encontra nessa quantidade. O maior lugar que a gente tem de deutério aqui no planeta Terra é no mar. É 1 para não sei quantos. Não me lembro agora as estatísticas. No 13 Atlas tem 30 vezes mais. Certo? Metanol ele tem. Metanol. Ele tem uma quantidade de metanol. E o que alguns cientistas, né, tiram disso aí? Que ele é uma nave. Uma nave extraterrestre. Vocês viram isso no Fantástico? Inclusive, ele muito escondeu atrás do Sol. Imagina só, uma nave esconder atrás do Sol. Tem uma observação. O 6º objeto é diferente. Ele já foi identificado nessa semana. É o 6º diferente. O 13 Atlas é o 3º. E tem um detalhe: esses objetos eles aceleram, freiam, viram para um lado, muda de rota, Pisca. Pisca. com pulsos variados. Jatos, né? Jatos. Mas não é falado. Agora, pasmem. Agora, em março, o governo dos Estados Unidos criou um domínio, aliens.gov. Aliens.gov. Eu falo isso, eu falo para vocês. Por que eu posso falar isso para vocês? Porque nós estamos vendo aqui a pluralidade dos mundos habitados. E eu converso com pessoas e as pessoas dizem que eu sou louca. Você é maluca, você é dos grupos que acreditam em ET? Não só acredito, meu amor. Eles existem no meio de nós, eu já os vi, já conversei com. Sou maluca? Me diga o que são nesse mundo, não é? Então, assim, e agora, em 2026, em julho, vai ser lançado um filme chamado Dia D, de Steven Spielberg. O que vocês percebem disso? Dá para conter isso? O número de avistamentos aumentou, certo? Agora tem aí material, eles não sabem o que é, se é meteoro, o que é, cai e fica lá, parado. 6, 7 minutos, aí some. Mas isso não passa na Globo, isso não passa, eu não sei qual é o nome das outras aí, porque é massa. Percebe o quanto isso coloca por terra várias crenças religiosas? A quantidade de ouro vendida desde que se descobriu o 13 Atlas aumentou. Ouro e prata. O que isso tem a ver, Dileia? Ouro e prata estão aumentando, a bolsa de valores aumentou lá, aqueles negócios, porque as pessoas estão comprando ouro e prata. Eu não tenho dinheiro para comprar ouro e prata. Então eu fico pensando, quem é que está comprando tanto ouro e prata? Uma empresa, um banco inglês, não me lembro o nome agora, ele lançou um documento explicando o que deveria ser feito no caso de um caos econômico. Isso tudo agora nesse período de julho para cá, gente.
Percebe como que se a gente é o mundo, é a nossa realidade. Percebe que para aquela pessoa que fica na dualidade, nós estamos no mundo dual, nós estamos no mundo dual sim. Nós estamos em um mundo em que luz e sombra ela existe. Nós precisamos dessa luz e sombra nesse momento. Isso não quer dizer que eu tenho que ser direcionado por isso. Eu posso olhar para essa dualidade e me encontrar fora como um observador. O que eu quero dessa minha vida? Eu trouxe esses 3 conceitos, que é religiocentrismo. É a convicção de que a própria religião é superior ou mais importante que as outras. Eu espero, vou pegar dessa água, pode? Por favor. Eu espero, sinceramente, que a gente mude esse pensamento dentro do movimento espírita. Com essa ideia de que o espiritismo vai ser a religião do futuro, que ela é melhor do que as outras religiões, porque eu estou nela, porque eu não quero ser um ser inferior, eu quero ser um ser superior. Isso tem um nome, é religiocentrismo, é achar que a sua religião é a única verdadeira e certa e a melhor de todas. Dogmático doutrinário, uma pessoa que segue rigidamente os dogmas da sua crença, rejeitando opiniões contrárias. Espiritismo não tem dogma? Claro que tem. Dogma é o que? É algo fechado e enrijecido. Se você não pode mudar o seu pensamento sobre um determinado conceito que você tinha, lendo aquela situação, você vê de um conceito diferente, isso ali virou um dogma na sua vida. Os princípios se alteram? Não, eles existem ali. Eu posso pensar que não existe vida material, eu só pensava que existia vida espiritual, porque Chico Xavier disse que não sei aonde tinha, no outro não tinha e tudo mais. Mas você pode mudar, olha, o 3 Atlas veio mostrar pra você, você não é uma pessoa feia porque você mudou sua crença, você é um adulto. Você não é mais aquela criancinha que está segura, presa ali, no que o papai e a mamãe falou pra você. Perfeito, naquela época foi excelente, agora você é um adulto, para de reagir como criança. Percebe? Essas coisas eu falo pra mim, eu tô falando pra vocês, é o que eu penso pra mim. Porque dói, gente, tirar uma crença. Dói. É dolorido, porque ela que me firmava. E eu tenho que ter coragem de tirar aquilo que estava me firmando, e muitas vezes eu vou pisar em outro que está meio assim, e eu tenho que ser maleável, isso requer coragem, não é? E a gente tem que tomar cuidado com o fundamentalismo. O que é uma pessoa fundamentalista? É aquela pessoa que ela vai sempre descrever algo, ela é uma pessoa que interpreta as estruturas de sua fé de maneira literal e exclusiva, muitas vezes rejeitando a legitimidade de outras crenças. É dolorido ver isso no movimento espírita, que vai tudo contra o que Kardec pensou. Então, quando eu penso em espiritismo e progresso, eu fico pensando até que ponto nós estamos progredindo. Qual é o progresso que eu procuro? É um progresso de pegar as minhas ideias e enfiar a goela abaixo nos outros e dizer que agora você é uma pessoa iluminada? Porque é o que eu acredito? Isso é progresso? Ter progresso é ter as casas lotadas de pessoas que estão aqui com medo, elas vêm pra cá e fazem oração. Eu vou abrir um parêntese de novo, eu falei uma coisa no estudo da Casa do Caminho, e isso repercutiu bem negativamente, mas eu estou acostumada com isso. Que eu disse que eu não lia mais o Evangelho. Não leio. Se ofende alguém, cuide da sua ferida, certo? Por que eu não estou lendo o Evangelho? Porque eu estou modificando a minha forma de me enxergar. Eu não quero mais ser uma pessoa que precisa sofrer para ser feliz. Não quero sofrer para ser feliz. Eu não quero ser uma pessoa imperfeita no tom pejorativo de dizer que eu sou inferior, feia, que tudo que eu faço, que essa é a minha melhor versão e etc e tal. Não quero isso mais na minha vida. Pronto, não quero mais isso. E o Evangelho, muitas vezes, devido às interpretações que lá tem, devido às traduções, certo? Porque eu não acredito que aquilo ali seja o que Kardec compilou. De Kardec para cá já passou por várias editoras. A gente sabe que a FEB já adulterou livros do Chico Xavier, obras básicas, já teve adulterações. Estou falando da FEB porque é a Federação Espírita Brasileira, né? Ela se coloca como representante dos espíritas. Eu sei que o mundo é dominado por homens e eu não vou ser uma pessoa fundamentalista que acha que o que está naquele livro é a verdade pura e absoluta porque está no livro, né? Eu sou professora, quem é professor já deve ter passado por isso.
Vem erros em livros, tá? Tem erros em livros. Muitas vezes uma palavra, e a minha interpretação de uma palavra vai mudar todo o sentido daquele teor ali, daquela situação. Então, para mim, ler o Evangelho hoje é sedimentar uma crença, para mim, Edileia, de dor. Então, eu deixei ele de lado um pouco. Quando eu preciso, eu volto no básico, refaço a minha ideia de qual é a minha conexão com Deus que eu quero agora. Às vezes até eu escrevo, falo, vou lá nos 5 princípios básicos, penso naquilo, aí eu vou para o Evangelho, aí eu faço uma nova interpretação daquilo. Se eu não acho uma nova interpretação, eu largo de mão, penso, se não cabe nisso que eu estou pensando, não me serve. Serve para outra pessoa, beleza, serve para você? Você está feliz? Continua, mas eu não sou obrigada. Você não tem o direito de me obrigar. E dizer pra mim que porque eu não faço isso, eu sou uma pessoa ruim, obsediada, na minha casa está cheia de espíritos, você vai fazer uma... Né? Daí na próxima reunião mediúnica renascer, eu vou fazer um processo de limpeza na minha casa para tirar os espíritos que estão lá me afastando do trabalho. Não sei se é que vocês fazem isso, mas eu recebi esses pensamentos. Não é? Ele continua dizendo o seguinte: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. A minha consciência é minha, ela é alimentada, criada, formulada pelas minhas experiências e não pelas de vocês. Portanto, quando eu começo a pensar sobre isso, eu tenho muito mais respeito pelo outro ser humano. Eu posso não concordar. Aquilo pode não ser para mim, mas eu tenho que respeitar. E respeito não é dizer assim, tá tudo bem, é o nível de evolução dele. Isso não é respeito, né? Isso não é respeito, isso é chacota, né? Isso é fazer pouco caso da pessoa. O que você está dizendo? Se não é o nível de evolução, é porque você está aqui e a pessoa está ali, certo? São frases que a gente fala, eu já falei muito isso. Hoje eu fico pensando, tá bom, Edileia, você pensava dessa forma, era válido, hoje você não precisa mais ser aquela mesma pessoa, porque a gente... E mesmo se você, uma pessoa que acredita na evolução, né, que ele diz ali de aperfeiçoar, se a crença de que eu sou uma pessoa imperfeita e eu vou me aperfeiçoar, quer dizer o quê? Por que a gente se culpa porque é imperfeito? Se eu fui criado imperfeito, por que me culpa se me criou imperfeito, agora me culpa porque me criou imperfeito? Percebe? Como que vai... assim, aquele ciclo, e mesmo que acredita nisso, deveria pensar o seguinte: bom, é o processo da pessoa, então tem que respeitar. Não é achar que ela está inferior, porque é o nível de evolução dela. Mas tem muito espírita que acha que é melhor do que os evangélicos, que os católicos, que os umbandistas, que os xamanistas. Muitos acreditam nisso, né? Eu pensei assim por muitos anos. Eu não ouvia música evangélica, que eu achava um absurdo. Aí uma pessoa virou pra mim e disse: você tá inteligente, mas tem hora que você é tão burra. Aí eu fiquei: que isso? Eu me chamo de burra? Sim, você é uma pessoa inteligente. Por que você não quer ouvir a música? Ouça a música, tanto que a música é bonita. Aí eu ouvi e falei: poxa, de que feiura. Você tá fazendo justamente o que você julga nos outros. E isso foi abrindo a minha mente. Respeitar não quer dizer que você tenha que concordar em fazer aquilo ali na sua vida, mas a vida do outro é direito dela. Percebe? Livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Repetindo. Chego aqui, ouço o que o palestrante está dizendo. O palestrante muitas vezes vai me deixar numa zona de conforto. Eu achava legal quando a pessoa dizia assim: nossa, Edileia, amei sua palestra. Aí, ficava pensando: ai, que bom. Aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar: mas eu amo a minha palestra por quê? Porque eu adubei, né,
ali eu coloquei mais lenha no fogo das crenças dela, ou porque eu a fiz refletir? Aí quando a pessoa depois diz assim, Edileia, as pessoas não gostaram da sua palestra, a pessoa falou isso daquela sua palestra. Aí eu não fico mais machucada, magoada, eu penso, mas será que ela não gostou por quê? Será que foi porque eu não alimentei o fogo das crenças dela? Ou será que foi porque ela queria algo diferente e eu simplesmente mantive o que ela acreditava? Percebe? Como que a gente pode olhar de uma forma diferente dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, para que esse progresso, ele não seja o progresso do orgulho, não seja o progresso do religiocentrismo, do sectarismo, mas que seja o progresso nosso enquanto ser humano, enquanto espírita, enquanto um espírito. E aí é interessante porque é o ser inteligente da criação. O ser inteligente, ele reflete, ele pensa, ele analisa, ele questiona, ele duvida. Ele duvida. Mas também quando ele acredita, ele tem o poder de mudar a sua vida. Não é verdade? A tua fé te curou. O que é a fé? É a crença. Então, se eu acredito na dor, a dor virá para mim. E aí eu fico dizendo, por que eu sofro tanto? Você quer, você está pedindo a dor, é por isso que a dor vem para você, é o que você acredita. Não está sendo dado segundo as suas obras? A gente tem o livre-arbítrio, é o que eu penso, eu obro. Para mim faz muito sentido isso. E em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Eu trouxe, é grande o texto, eu vou ler rapidinho. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e imateriais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que o governa ou o que o instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Reforçando mais uma vez, respeita o lugar do outro. Não é porque a pessoa que está ali naquele pensamento, ela não tem uma serventia, ela tem. Já está acabando, mas eu vou só fazer um parêntese de um exemplo. Eu estava em um evento esse final de semana, foi muito interessante porque eu vi uma manifestação mediúnica. E aí, eu fiquei olhando para aquela manifestação mediúnica e eu pensei assim, para que isso está acontecendo? E aí eu fui elencando tudo que eu achava que aquilo ali não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque eu fui formatada de uma forma, certo? Aí, listei aquilo tudo, de certo, Edileia? Isso aí foi da Edileia antes. Hoje, agora, nesse momento, você, qual a importância disso? O respeito àquela pessoa e à entidade que estão ali. A forma como eles se apresentam. Se a pessoa que está no intercâmbio com a entidade sente necessidade daquilo, permite, quem sou eu para dizer que está errado ou que ela não deve? Se a entidade acha que aquilo ali é interessante, quem sou eu para dizer que aquilo é errado ou certo? A partir dali eu só vi a beleza do movimento. A grandiosidade do médium de se colocar à disposição do seu corpo, de se entregar. Do espírito de dar aquela confiança, talvez aquilo ali ajude aquela jovem a ter confiança na vida. Olha, eu me entreguei nesse movimento. Aí chega diante de um medo, ela diz, mas rapaz, olha, se eu naquela hora lá eu tive força, agora eu vou. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu disse, olha que diferente, que lindo, né? E todas as horas que eu olhava para aquilo ali, eu pensava, gente, que coisa mais linda de se ver. E por que eu estou vendo isso aqui agora? Percebe? Se encadeia. Se encadeia. Nenhum melhor, nem pior. Porque a gente é acostumado aqui, ó, com níveis hierárquicos. Não é? Mas é assim, sabe? Né? É na horizontal as coisas.
para progredir, aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Questão 779 do Livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Os adiantados auxiliam o progresso do outro por meio do contato social. Auxiliar, gente, é diferente de querer mandar no outro, fazer as coisas para o outro, coagir o outro a agir do jeito que você quer. Certo? Auxiliar é diferente disso. Sempre segue a marcha progressiva lenta, o aperfeiçoamento da humanidade, questão 783. Progresso é regular e lento, que é resultado da força das coisas. Quando um povo não progride, Deus vai lá e dá um empurrãozinho. Então, um abalo físico e moral. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. O intelectual se efetua sempre. E aí, trabalhar em nós o que é orgulho, o que é egoísmo, o que é isso, será que é uma coisa tão ruim mesmo? Até que ponto é ruim? Onde eu posso identificar isso na minha vida? Né? Porque tem um texto que Kardec, então no Livro dos Espíritos diz que o materialismo ele é filho do orgulho, do egoísmo, né? E a gente estava estudando sobre Deus e a gente foi falar sobre materialismo, que é material. E aí a gente chegou assim às conclusões maravilhosas. Uma pessoa diz assim, mas se eu guardo uma mágoa dentro de mim, eu me recuso a olhar e eu finjo que ela não existe, ela está materializada dentro de mim. Mas na maioria das vezes a gente acha que o materialismo é só a questão da vida, né? E a referência, bem chifrinha aí, a forma de apresentar ela, porque eu já estava no limite. Foi o IBGE, o CES de 2024, um dicionário online aí sobre e o Livro dos Espíritos. Tem outros, mas são só livros que eu estudo, mas que eu não trouxe nenhuma referência escrita aqui. E aí eu agradeço a vocês a paciência de me ouvir. Posso fazer uma colocação, Felipe? Com certeza. Eu vou falar diferente da sua amiga que disse que gostou da sua palestra. Vou dizer o contrário, não gostei. Porque está me fazendo pensar demais. Que bom, né? Vamos lá. Duas coisas. Eu quero te questionar e quero colocar em posicionamento e depois continuar questionando. Por quê? O fato de a gente ter uma biblioteca dentro da casa espírita, dentro do salão da doutrina espírita, nos diz, não só a fé, mas a minha consciência, a consciência acho que geral, não só a da Edileia, mas da Margúcia, do seu Brauninho, que leva o nome daqui, né? Que deve-se ter apenas livros espíritas. Saindo dali, qualquer outro, pulou uma quadra para frente, pode ter qualquer tipo. Eu, Margúcia, penso assim, e eu tenho certeza que a maioria pensa assim. São professores, como você falou, temos mais professores aqui. Então, assim, não tirando a questão do colega que foi lá dentro da casa do caminho, né? Acredito que dentro de uma casa espírita deve-se ter apenas livros espíritas. Eu fiz uma leitura dentro dessa daí, esses dias, que tinha N assuntos, eu tirei tudo. Mas depois eu perguntei também, e perguntei para várias pessoas para saber se eu estava certo. Porque não precisamos deixar outros tipos de leitura. Qualquer outra biblioteca, sim. Eu tenho uma biblioteca particular na minha casa, dentro da loja maçônica que nós colocamos uma, dentro de aonde ajuda a abrir várias bibliotecas comunitárias, todo tipo de assunto. Mas eu acho que a fé fez, ou a pessoa que recitou a fé falou assim por causa disso, né? Não. De estar dentro da casa. Não, Marcos. Eu faço as compras de livros para a Casa Espírita e eu organizo também a livraria lá. E o respeito pela doutrina espírita me impede de trazer qualquer obra que não seja espírita. O respeito às pessoas.
A diferença na minha fala foi que ele disse que existiam livros lá que a FEB não autorizava. Livros de um psicólogo, Marlon Reikdal. Ele é espírita, palestrante espírita do movimento espírita, e ele é psicólogo. Nada melhor do que o Marlon para escrever um livro de psicologia do que qualquer médium que não seja psicólogo escrever, e de um espírito. Entre um espírito, de um médium que diz que o espírito está falando de psicologia, e o Marlon, eu vou ficar com o Marlon. Por quê? O espírito eu não sei quem é aquele médium, não sei quem é aquele espírito, mas o Marlon eu sei quem é. Ele tem lá no Conselho de Psicologia, e ele estuda psicologia, estudou, tem pós-graduação e ainda faz curso no exterior. Marlon Reikdal, estava lá, não é da fé, certo? Então assim, eu tenho um respeito enorme, que foi o respeito. Dentro de casa espírita é livro espírita. Tá? Não foi essa a minha fala. Então foi equivocado, se vocês entenderem. Percebem os ruídos na comunicação? O que eu falo não é o que vocês vão entender, não é? Aí vai pela contrapartida de vocês. Tá? Diga, querida, só um minutinho, deixa eu falar. Não, pode falar, esse assunto pode ser Assim, não sei se vai fugir do assunto, mas eu estou falando porque lembrar esses dias eu passei também na internet um rapaz, seguidor de uma casa no Brasil, não conheço. Ele estava questionando por que as casas espíritas os jovens estão saindo da casa espírita. Ele estava falando justamente desse cenário que você colocou no início, da doutrina espírita está diminuindo. E em especial ele fala que os jovens não estão frequentando, que os próprios espíritas estão tratando de afastar, né? E aí a religião tende a diminuir, porque os jovens que poderiam dar seguimento, né? E não, segundo ele, a velharada que está circulando ainda. E aí ele fala, por que isso acontece na visão dele, é porque as casas espíritas continuam estudando temas que não estão na vida contemporânea, na realidade, e ficam presas à leitura do Evangelho. Por exemplo, ele não vê nas casas espíritas, segundo ele, temas contemporâneos que interessam aos jovens. Aí citou vários temas: aborto, drogas, gênero, sexualidade, patriarcado, dentre outros, não estou lembrando de todos. Ele foi falando, o que você acha que isso tem a ver com você? Muito, querida. Deixa eu te dizer um exemplo prático. Casa do Caminho. O ano passado, o ano retrasado, eu estava responsável pelas palestras. Feminicídio, autoconhecimento, vários temas desse aí. Eu não faço mais o esquema de palestras. Não faço mais. Por quê? Por quê? Porque algumas pessoas não identificaram o Evangelho lá. Aí se a pessoa não consegue identificar o Evangelho no feminicídio, o negócio é muito mais sério. Percebe? Então assim, isso não é... Eu não preciso provar nada. Vocês têm jovens aqui que continuam no trabalho, porque dentro da Casa do Caminho nós não temos. Eu não brigo mais por isso, sabe? Eu simplesmente digo, eu não vou mais fazer então, beleza, entrego e deixo. São a minha forma de pensar, entende? A minha forma de pensar. Porque eu vejo o esvaziamento. Aí, mas as pessoas não pensam assim, mas sou eu. É a forma como nós estamos agindo, como nós estamos pensando. Diz que a diretoria mudou, eu estou falando da realidade de onde eu trabalho. A diretoria mudou, aí mudou agora. O povo foi embora porque não gostou da diretoria. Como assim diretoria mudou, o povo foi embora? Então é você que está boicotando a nova diretoria, porque a diretoria não trabalha sozinha. Mas você não tem como botar isso na cabeça dos outros, entende? Não tem como. Não tem como colocar. Se você disser para um jovem hoje, né, que ele está com dificuldade, porque, gente, nós crescemos, né, nós fomos formatados a respeitar pai e mãe. E é naquele negócio do respeito, nós aprendemos a respeitar. No respeito do medo, tipo, meu pai olhava pra mim e eu já sabia que eu não podia fazer isso, não é? As crianças de hoje, elas não vêm dessa forma. Então, quando o jovem chega na casa e a gente começa a falar do Evangelho, de sofrimento, de pena no futuro, adolescente, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu estudei, porque eu trabalho com adolescente não tem visão de futuro, gente.
Você fala para o adolescente assim, olha, isso vai fazer mal para você lá no futuro, entra por aqui, sai por aqui, mas não é porque ele está te desrespeitando, é porque ele não tem cognitivo ainda, ele não tem formação para isso, ele não consegue mensurar isso. Aí ele vai para a casa espírita e a única coisa que a gente fala é de fé no futuro, que ele tem que sofrer aqui para viver bem no futuro. Ele não está sabendo como é que ele vai viver o amanhã na escola com bullying. Percebe? E aí? Eu vou continuar falando disso. Aí eu estudo o Evangelho na segunda, na terça lá na Casa do Caminho a palestra no Evangelho e na sexta-feira Evangelho de novo. A pessoa chega lá com uma mediunidade aflorada, vem pro Evangelho, como se o Evangelho fosse uma panaceia. Se você não tem as obras básicas, se você não reflete sobre a sua presença no mundo, sobre o que você veio fazer aqui, o Evangelho perde sentido, vai ser só mais um livro. Sabe do sectarismo ali? Pelo menos, gente, isso é o que eu penso, né? Aí, assim, é um buraco de minhoca. Diga, Marcos. Segundo ponto, eu gostaria de lembrar, eu também já passei muito pela questão que você falou, de não querer mais ler o Evangelho. Aí eu disse para mim mesma, né? Assim como você se questiona, eu também faço essa jogo para mim mesma, ver o que está acontecendo comigo, né? Então, assim, claro que tem alguns pontos no Evangelho que traz esse sectarismo, traz uma redução de palavras, de expressões, assim, muito trancadas, né? E aí eu falo, então, pera lá, eu não estou atuando como espírito, eu não estou pensando, eu não estou melhorando em algum aspecto, né? Não em todos. E aí, se o livro, se o Evangelho, segundo Jesus, também é um dos livros, faz parte do Pentateuco, que eu me apoio para estudar a doutrina, não equivale em ser espírita. Então, vamos dizer assim, eu preciso continuar lendo justamente para me melhorar e não parar de ler totalmente. Assim como os outros livros do Pentateuco. Funcionou para ti? Funcionou. Para mim, não. Pois é. É a questão que você fala, né? É a forma diferente de pensar, né? Talvez daqui a uns anos eu volte a lê-lo, né? Com uma interpretação diferenciada que não afaste, que não me maltrate, que não me machuque, né? Porque às vezes eu brinco sempre na Casa do Caminho, sabe? Quando a pessoa diz assim, você tem que ir, eu digo, eu não tenho que nada, tenha você. Se você acha que eu tenho, faça você, né? Por quê, gente? Porque é uma necessidade sua, ela não é minha. E isso não me diminui como espírita. Pode me diminuir aos seus olhos, mas os seus olhos são os seus, né? Eu não disse né? isso, que diminui você. Então, eu entendo. O ser humano, exato, se questionando como é a filosofia, né? Filosofia, religião, ciência, é uma parte filosófica, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que nunca leram a Gênesis, ele deixa de ser menos espírita. Tem pessoas que nunca leram o Livro dos Médios, ele deixa de ser espírita. O Livro dos Médios é tão importante quanto, não é verdade? Por que um livro é mais importante que os outros? Eu não vejo isso. Para mim, o principal, se eu tivesse que escolher um e dizer assim, qual livro representa a doutrina espírita? É o Livro dos Espíritos. O restante é só uma... Kardec pegou aqueles pontos e foi refletindo ali. Eu não vou entrar nisso porque senão eu vou ser muito... Já deu tempo, né? Ainda tá gravando? Meu Deus, já devia ter desligado. O povo tá ouvindo isso. Isso é a realidade espírita. Eu quero agradecer a vocês aí a paciência de ouvir, porque esse aqui eu tentei, sabe, trazer o mais nítido possível, porque tem milhões de coisas aqui na minha mente quando eu penso nesses textos, nessa ideia, vem milhões de coisas. Então eu tento fazer um menos, certo? E eu agradeço a vocês. Se me coloco à disposição para continuar auxiliando se for do interesse de vocês, certo? Porque assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro não vou fazer palestra para agradar as pessoas fingindo uma coisa que eu não acredito. Bom, obrigada. E eu quero, nesse momento de gratidão, a espiritualidade que sempre nos recebe aqui com muito carinho, gratidão a vocês, sempre me dão calma, chego aqui nervosa e aí é só respirar um pouquinho, eles sempre me dão calma, gratidão a vocês, gratidão ao grupo que aqui está, gratidão a todas as pessoas
que de alguma forma auxiliam esta casa a se manter aberta, a trazer esse momento de reflexão, a trazer consolo, a trazer amparo. Minha gratidão profunda a qualquer ser consciência, onde quer que esteja, nesse planeta, em outros, nessa dimensão e outros, que de alguma forma contribuem para que hoje nós estivéssemos aqui nesse momento tão importante das nossas vidas. Gratidão a todos e a todas.